Quando morri, fui transportada para o céu. Foi-me mostrado o filme da minha vida desde o nascimento. Tudo foi filmado e gravado. Eu não podia negar nada. Mais tarde, os anjos me transportaram para visitar o inferno. Amados, este é o momento em que devemos proclamar as boas novas do Evangelho em alta voz. O que é triste é que, enquanto falamos, muitos estão caindo no inferno. Lá as pessoas chamam Jesus por ajuda. Eles pedem uma segunda oportunidade para se arrepender, mas é tarde demais. Há muitos departamentos no inferno. Estávamos viajando de um departamento para outro. O sangue de Jesus não pode salvar os que estão no inferno. Quando fomos ao departamento de jovens, fiquei horrorizada e gritei de compaixão e horror. Como resultado, um monitor apareceu. Eu vi Jesus Cristo na cruz, chorando como um bebê por essas pessoas. O anjo me disse: Graciela, seu grito de misericórdia e horror chegou ao céu e ao coração de Jesus, que começou a chorar por essas almas condenadas, porque seu sangue não pode mais salvá-las. Nesse cenário, não há nada que Jesus possa fazer por eles. Então eu vi que o sangue estava saindo das mãos de Jesus. Departamento de fornicadores. Neste departamento, vi demônios torturando uma jovem. Eles abrem as pernas dela como fazemos com frango. Eles foram pegar facas e instrumentos cortantes e a perfuraram com essas facas. Imagine facas em suas partes íntimas como doeu. Repita comigo: eu não vou para o inferno em nome de Jesus. Então eu vi um demônio vindo com um pênis de aço. Deixe-me dizer-lhe que eu era uma prostituta, eu vi todas as coisas, mas não um pênis de aço. O comprimento deste pênis era de 1 metro. A senhora era dilacerada toda vez que o demônio a estuprava. Depois de minutos, seu corpo estava se recompondo novamente, e era um ciclo repetido. Os anjos disseram: Graciela, a jovem que é torturada, chama-se Clarice. Era cantora de coral e tradutora do pastor, mas um dia foi se fornicar. Enquanto voltava para casa, foi atropelada por um carro. Não teve tempo de se arrepender. Departamento de música. Os anjos me disseram que além de Clarice, há muitos músicos aqui, muitos cantores de coral, muitos pianistas, muitos fanfaristas, muitos cantores gospel. Esse é o departamento deles. Estou pedindo aos cantores evangélicos ou de coral que vivam em santidade e evitem a fornicação. Amados, no inferno os humanos são tratados como brinquedos pelos demônios. Eles podem fazer o que quiserem com os humanos, especialmente se você for cristão. É por isso que devemos ir para o céu com nossa família a todo custo. Departamento de superestrelas. Mais tarde, fomos ao departamento de superestrelas onde vi Michael Jackson. O que notei sobre essas estrelas é que todas elas tinham a marca da besta 666 na testa, porque estavam em aliança com Lúcifer antes de morrer. Eles estavam implorando para que as pessoas não ouvissem suas músicas na terra. Lá, eu vi demônios jogando futebol. Havia 2 equipes com goleiros, zagueiros, atacantes. Os demônios estavam realmente usando um humano como uma bola. Ele era uma estrela na terra. Ele estava gritando de dor: eu não quero que as pessoas ouçam minha música. Entre as superestrelas submetidas a esse tratamento estava Michael Jackson. O anjo disse: Graciela, olhe com atenção. Quando olhei, vi Michael Jackson entre esses superestrelas. Se você assistir aos shows de Michael Jackson, você notará que as pessoas estavam em emoções extremas e muitas estavam morrendo como consequência. Os anjos disseram que quando ele estava vivo, ele fez uma aliança com o anjo da morte. Aqui ele está implorando para as pessoas não cantarem suas canções, e toda vez que as pessoas estão cantando suas canções na terra, ele é punido e atormentado aqui. Os anjos disseram que muitas de suas canções levaram muitas pessoas ao inferno. Muitos estão no inferno por causa das músicas de Michael Jackson. Se você assistiu aos shows dele, notará que as pessoas estão desmaiando por causa das emoções, e muitos morreram em seus shows e foram para o inferno. O anjo disse que enquanto Michael estava vivo na terra, ele assinou uma aliança com o anjo da morte.
que lhe forneceu todas as coisas que ele queria. Isso explicava que toda vez que ele está em uma turnê, as pessoas morrem. Esses superestrelas fizeram convênios com demônios. Eles venderam suas almas ao diabo. Se você tem seus CDs, por favor, livre-se deles. Departamento de falso profeta e falso pastores. Havia muitos pastores ocultistas no inferno. Vimos um homem no fogo, um demônio o estava esfaqueando e torturando. Ele tinha uma cobra no pescoço. Os 2 anjos disseram: Gracia, este homem era um pastor. Então os anjos projetaram a vida desse pastor em um monitor. Este pastor começou o seu ministério muito bem no início porque ele foi realmente chamado por Jesus. Então, naquele monitor, eu o vi na companhia de pastores ocultistas. Ele estava reclamando que sua igreja não estava cheia e que estava meio vazia, já deveria estar cheia. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Enquanto eu assistia ao filme dele no monitor, vi o pastor ir fazer uma aliança com um demônio. Depois que ele assinou o acordo com o demônio, sua igreja ficou superlotada de pessoas. Ficou realmente cheio. Ele abriu muitas filiais, enquanto a igreja continuava se expandindo, mas o pastor não conseguia entender que o diabo tira mais do que dá. Então, um dia, o pastor adoeceu e foi levado ao hospital. Naquele hospital, o médico notou que sua doença era incurável. Eles fizeram o que podiam, mas não houve resultado. Sabendo que sua doença era incurável, em vez de confessar seu pecado, este pastor morreu assim sem confessar aquele pecado. Ele até falhou em dizer à sua igreja que enterrou coisas místicas sob sua igreja. Então o anjo me disse: Gracia, há muitos falsos profetas e falsos pastores. Eles estão enganando cristãos de bom coração e cristãos de boas intenções. Muitos falsos profetas levaram muitos cristãos ao inferno e ainda estão levando muitos ao inferno. Existem muitos deles, e é por isso que você deve parar de correr atrás de milagres. Você não conhece esses homens e a fonte de seu poder. No que diz respeito a Jesus, a prioridade é uma vida de santidade. Jesus disse: se você habita em mim e minha palavra habita em você, peça o que quiser. Pare de seguir esses falsos profetas e não dê a cabeça a eles e tome cuidado com o óleo deles. Você deve orar por seu pastor em vez de correr atrás de falsos pastores. Hoje, ninguém ora pelos homens de Deus. As pessoas estão procurando falhas ou pecado nelas. Departamento de esposas de pastores. Há um lugar no inferno para as esposas dos pastores e são muitas. A maioria deles destruiu as obras de Deus. Essas mulheres sempre discutem e brigam com os pastores em vez de reservar um tempo para orar por seus maridos. A esposa de um pastor deve ser uma pacificadora, não alguém que acende o fogo em casa. Ela deve ser uma pacificadora, pois a Bíblia diz que uma mulher sábia constrói sua casa, mas uma tola derruba. As esposas de pastores devem buscar paz em sua casa e orar por seus maridos e pela igreja. Devemos também orar pelas esposas dos pastores caso elas tenham fraquezas ao invés de criticá-las. O departamento dos demônios. O inferno é o domínio dos demônios, mas há um lugar como o inferno que é o reino deles. Não há nenhum humano lá. Visitamos o reino dos demônios no inferno, este é um território apenas de demônios. O anjo me mostrou demônios tendo várias convenções e reuniões de trabalho, onde compartilhavam diferentes estratégias para atacar cristãos e pastores e suas famílias. Eu vi muitos tipos de demônios no inferno, todas as cores, todos os tamanhos, todos os tipos. Eu os vi com seu líder. Percebi que esses demônios estavam em uma reunião liderada por seu líder. Então os 2 anjos me disseram: Gracia, ouça atentamente o que eles estão dizendo. O príncipe dos demônios perguntou a seus companheiros demônios: o que podemos fazer para precipitar mais humanos aqui no inferno? Fiquei surpresa porque o inferno parece estar superlotado, mas eles estão tentando descobrir maneiras de trazer mais pessoas para o inferno. Então o demônio se levantou na reunião e disse: proponho que multipliquemos filmes pornográficos. Então outro demônio se levantou e disse: acho que devemos fazer mais novelas. Outro demônio disse:
Devemos fazer mais desenhos animados para crianças e filmes de guerra. Os anjos disseram: Essas novelas têm origem demoníaca, com o objetivo de influenciar os adolescentes, principalmente as meninas. Demônios dão ideias e inspirações para as pessoas fazerem essas coisas, da mesma forma para a pornografia. Quando os adolescentes visitam cibercafés, eles estão sempre assistindo pornografia. Agora até mesmo em seus telefones celulares. Até casais estão assistindo pornografia sob o pretexto de tentar aumentar seu amor. Mesmo se você for casado, não poderá praticar práticas sexuais não naturais, como sexo anal oral. Essas práticas são diabólicas e levam ao inferno. Departamento infantil no inferno. Eu vi crianças no inferno. Eu disse a mim mesmo: como é que Jesus afirma ser amor, está permitindo crianças no inferno? O anjo respondeu: a partir do momento que uma criança consegue distinguir o bem e o mal, ela tem que fazer uma escolha. Então eu vi uma criança chorando e dizendo: eu me arrependo, não vou roubar novamente. O anjo disse que esta criança está no inferno porque ele roubou um amendoim de 25 centavos, e a mãe dela não ficou feliz e ela o puniu, mas quando o pai dele voltou, ele não ficou feliz que o menino foi punido. Ele o levou em seu carro, eles saíram e sofreram um acidente. Ambos morreram e acabaram no inferno. Os anjos disseram: as crianças estão vindo para o inferno por causa de desenhos violentos. Dragões e demônios nesses desenhos os influenciaram a se rebelar contra seus pais. Não tenho palavras para descrever o inferno, está além da imaginação. As pessoas estão pedindo uma segunda chance, mas é tarde demais para elas. No inferno, as pessoas estão abusando e insultando a Deus pelo que estão passando. Departamento de pessoas com tatuagens. Nós nos mudamos para um lugar onde havia pessoas com tatuagens por todo o corpo. Vi homens e mulheres com tatuagens nos seios e nas nádegas. Havia tatuagens de escorpiões, flores, dragões, etc. Outros tinham tatuagens nas coxas, outros no quadril e outros por todo o corpo. O que está acontecendo aqui é que onde houver uma tatuagem em seu corpo, um demônio virá com uma faca e cortará essa parte de seu corpo. Vi pessoas gritando de dor. Depois de alguns minutos, a parte do corpo que foi cortada vai crescer novamente. Então o demônio virá novamente e o processo se repetirá. O pior caso são as pessoas que têm tatuagens por todo o corpo. São cortadas por demônios como cortamos frutas. O anjo me disse: Gracia, as tatuagens são trazidas ao mundo por demônios. É propriedade deles. Amados, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom, não há necessidade de tatuagens. Mais tarde, fomos a um lugar onde as pessoas que mudavam de tom de pele também eram torturadas. Departamento de aborto. Fomos ao departamento de pessoas que abortaram seus bebês. Eu vi pessoas envolvidas em abortos. Eu vi os médicos que realizaram a operação. Eu vi pessoas que aconselharam os perpetradores. Quando um bebê é abortado, embora ele vá para o céu, ele ainda está gritando vingança contra qualquer um que tenha contribuído para esse crime, de uma forma ou de outra, seja por conselhos, dinheiro e médicos ajudando na operação. Há torturas para quem aborta. Eu vi demônios suspendendo mulheres e homens de pernas abertas, e eles estavam cortando suas partes íntimas. Meu amado, você deve fazer o que for preciso para evitar o inferno, porque lá os demônios podem se dar ao luxo de submeter os seres humanos a qualquer tortura que quiserem. Há também departamentos para pessoas que se masturbam, pessoas que fazem sexo antes do casamento. Você não quer ouvir a punição deles no inferno. Meu irmão, se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.